Realmente, está aqui o dono do jogo, bolas na trave, deveria ter entrado, jogou, é um jogador diferenciado, fez o que quis com a bola e encarou a raça argentina neste empate por aqui. Mas a bola não quis entrar para você hoje, né? Que só faltou isso, que se jogou muito. Não, mas não me preocupo com isso, não. Minha preocupação é mais num contexto geral, né? Na preocupação de que o time cresça. Eu fico satisfeito que você vê a maneira como nós terminamos o jogo, né? Mais de 80% de meninos aqui formados no Curitiba. O William começou jogando hoje, estreou no profissional diante da torcida, o mesmo com o Guaraci. Relacionado a mim, eu tenho pouco, vou crescer juntamente com o time e em relação a isso estou tranquilo. Em relação ao teu preparo físico, Alex, como é que você se sente? Você não jogava, afinal de contas, desde setembro, né? Embora o talento, né, que comanda, né, a maneira que você joga, mas a falta de um melhor condicionamento físico, ela só vai vir com o ritmo de jogo, você concorda? Não, fisicamente eu me sinto bem, né? Não sinto problema, não. Agora hoje é o primeiro teste, né? Ver a recuperação de hoje para quinta-feira, para o jogo do Malucelli. E a sequência de jogos é que vai condicionar, né? Porque eu tenho feito todos os treinamentos que a preparação física tem passado. Eu perdi uma sessão de treino, quem estava em Foz acompanhou, eu perdi uma sessão de treino, quer dizer, acompanhei todo mundo. Não tenho lesões ao longo da carreira, sempre tive uma vida regrada para jogar futebol. Então não tenho muita preocupação com isso. Eu sou um carro rodado, né? Preciso de manutenção. E hoje é o primeiro teste para ver aí esse processo de recuperação, mas me sinto muito bem. Alex, desde setembro, né, que você não atuava de uma maneira tão forte, né? Para valer desde 30 de setembro. Bem isso. Você sentiu muito essa questão de tempo de bola, o adversário pegando um pouco mais, mesmo sendo um amistoso, você sentiu isso? Não, na verdade o que eu mais senti é a questão de posicionamento, né? Porque nós não treinamos, por exemplo, eu fiz um treinamento com o David nesse período todo. Foi aquela partida com aquele Cerro, o segundo nome do time eu não lembro, lá do Cerro Franco do Paraguai. E o David naquele jogo saiu um pouco antes, quer dizer, foram 40 minutos, porque teve aquela situação do David chegar alguns dias atrasados. Então eu fiz um treinamento com ele. Desse time com o Rafinha eu também fiz pouco, porque o Rafa também foi levado um pouco para aquele time que já começou o Campeonato Paranaense. Então a minha condição de treinamento maior, de posicionamento, era com o Lincoln e com o William, que estavam em situações parecidas com a minha. Isso foi o que eu mais senti, né? A hora que um sai, a hora que o outro entra. Mas aos poucos a gente vai se achando, principalmente porque a partir de segunda-feira essa divisão acaba, né? O Marquinhos já nos explicou que alguns meninos retornam aos juniores, e aí a gente começa a trabalhar com um número reduzido de jogadores, com uma equipe só, e aí sim a gente começa a treinar igual a todo mundo, sem essa divisão, e aí essa discordância, às vezes, de posicionamento, os mesmos no mesmo lugar, ou às vezes algum lugar vazio, essa recomposição, ao natural, começa a acontecer. Alex, é importante levar em consideração também, dentro até disso que você está falando, o Curitiba está implantando, a partir de agora, esse ano, uma filosofia diferente de jogo, né? Principalmente para os jogadores de meio campo. Isso não acontece do dia para a noite, né? Teve, como você falou, no teu caso, o segundo jogo hoje, assim, o segundo trabalho coletivo hoje. E a partir de quanto tempo você acha que o time pode estar mais redondo, mais entrosado? Não, acredito que esse time que está jogando o Campeonato Paranaense, do Operário para o segundo jogo com o Paranavaí, já teve um certo crescimento, né? Então, como o Campeonato Paranaense vai jogar até março, de domingo e quarta, eu acredito que 2, 3 semanas o time está encaixado. A grande situação é que o Marquinho ele tem usado uma situação que é quebrar, né? Fazer algumas variações. Às vezes imperceptíveis para quem está de fora, mas que dentro do campo a gente sente um pouco, porque na hora do pedido dele a gente já tem que mudar o posicionamento, né? Hoje eu comecei na frente da linha, depois com a expulsão do Rafa eu fui jogar do lado do campo, depois o jogo ficou muito aberto porque tiveram outras expulsões. Então essa situação toda demanda um pouquinho de tempo, mas o interessante é que a gente vença os jogos no Paranaense, né? Amanhã tem o Cianorte, tomara que o pessoal que está lá traga mais 3 pontos para Curitiba, porque trabalhar em cima de vitórias é sempre mais tranquilo. E aí essa situação do encaixe, do entrosamento, o mais rápido possível, nós vamos achar.
Alex, saindo do jogo propriamente dito, queria saber de você como é que foi. Você encontrou aquilo que você esperava? Era uma recepção que estava na tua cabeça, o que aconteceu aqui hoje? E se você viu, tinha 2 placas, né, de trás de cada gol, escrito em turco. Você conseguiu ler, se lembra disso? E o que está escrito lá ou não? Eu lembro da placa, mas realmente eu não lembro o que está escrito, cara. Eu não guardei na minha cabeça. Eu já sabia porque o pessoal do clube tinha me posicionado, mas agora de memória eu não sei. Em relação a mim, eu acredito que tenha sido dentro da expectativa, né? Porque o mais legal é que foi num jogo disputado, porque tem essa rivalidade Brasil-Argentina, mas não valia 3 pontos, né? Então isso quebra um pouco o gelo, porque quinta-feira já é para valer, quinta-feira já são 3 pontos. Não sei se jogo, não sei se não jogo, mas quinta já é para valer, com o Marquinho, com o grupo todo. E aí quebrar essa situação num jogo amistoso e com uma rivalidade existente entre nós e os argentinos, a pegada do jogo, com várias expulsões, vários lances legais, né? Teve gol anulado, bola na trave, e o lance dessa meninada toda poder estrear diante da torcida. Eu até brinquei no vestiário, existem jogadores profissionais que jogam ao longo da vida e não conseguem jogar para um público de 10 mil, né? Alguns jogadores hoje estrearam no Couto Pereira com um público aí de uns 15 mil pessoas. Isso até brinquei relacionado a mim, né? Eu estreiei em Irati, no estádio pequeno, num jogo valendo, eles tiveram uma oportunidade diferente. Então, com todos esses ingredientes, eu acredito que para quebrar o gelo dessa estreia, realmente foi bem interessante. Alex, você tentou de todas as maneiras, batalhou, se todas as suas bolas entrassem, ia ser uma vitória tranquila para o Curitiba, mas no final das contas, quem fez o gol foi um parceiro seu, que já trabalhou um pouquinho antes com você, e acabou dando esse presente para você, o David. Então, como que você considera mesmo, apesar de que você já disse que o que vale é o coletivo mesmo, mas era um jogo que marcou a sua reestreia, o seu retorno, e acabou, né, o David ali, que já é um velho conhecido seu, que fez um gol. Para mim, pouco importa. Podia ser o David, o Emerson, o Guaraci, o Lincoln. O mais interessante é que nós rendêssemos bem, né? E o jogo mostrou ingredientes para isso, né? É difícil a meninada como esses meninos aí, que provavelmente muitos não tiveram a oportunidade de jogar jogos internacionais, estrear contra uma equipe bem armada, uma equipe que veio aqui para ganhar o jogo, não tirou o pé em dividida nenhuma, muitas vezes foram até de uma maneira até mais forte, e a meninada se posicionou bem, mostrou uma personalidade grande. Então, o gol do David coroou a nossa luta, né? Porque nós buscamos o jogo desde o início, tomamos um gol num erro de posicionamento nosso, depois tivemos aquele gol de escanteio que eu preciso ver na televisão, porque realmente foi uma situação estranha, que o goleiro pôs para dentro, tivemos algumas bolas na trave. Então, o David teve a felicidade de fazer o gol, não é a primeira vez, o David já me presenteou com vários gols, né? No Cruzeiro e no Fenerbahçe. Então, pouco importa quem faria o gol, o importante é que a gente funcionasse bem. Eu acredito que, independente do resultado, o rendimento do jogo, devido a isso tudo que a gente já conversou, foi interessante. Alex, queria saber o que passou na tua cabeça naquele momento que você estava subindo ali no túnel, que foi anunciado o seu nome. Quantos batimentos por segundo você acha que estava no teu coração? Olha, ali eu já estava bem mais calmo, né? Para mim, o pior período foi entre o hotel e o Couto Pereira, né? Porque aí passa muitas coisas, porque aí passa por locais que eu tinha que passar de ônibus antigamente, e eu tenho por obrigação até automaticamente vem os companheiros da época na cabeça, porque um exemplo, agora minha família está ali me esperando, eu entro no carro e vou embora, mas naquela época eu tinha que juntava eu, o Cuca e o Dirceu, atravessávamos o centro aí andando, tinha que esperar a torcida dar uma diminuída nessa muvuca. Então, eu acredito que o principal momento de emoção para mim tenha sido a hora que o ônibus passou em frente a Santos Andrade, porque era um caminho que eu fazia sempre, porque eu estudava no centro, tinha que almoçar no Couto Pereira, depois tinha que ir para beber, jogar futebol de salão. E era um caminho que eu fazia sempre, vinha pela 15, atravessava Santos Andrade, passava na frente do Círculo Militar para chegar no Couto Pereira. E hoje eu fiz de ônibus, já com uma outra situação. Então, na hora do túnel, a coisa meio que já estava um pouco mais controlada, mas realmente foram momentos de emoção.
momentos únicos e que, para descrever em palavras, realmente é difícil. O Alex, torcedor do Curitiba, deu um espetáculo muito bonito, né? E na expressão facial de cada um, a alegria de vê-lo voltar a vestir a camisa do Curitiba, jogar com a camisa do Curitiba no Couto Pereira. Você conseguiria expressar em palavras também a alegria que você sentiu na hora que a bola começou a rolar? Jair, eu acho o seguinte, existem N exemplos de jogadores que vão, vencem, rodam o mundo e de repente tem a oportunidade de jogar no seu time que iniciou e por alguma razão não acontece, né? E eu lembro porque eu tenho muito amigo que aqui em Curitiba, independente se paranista, atleticano ou coxa branca, muitos duvidavam, né? Até dentro da minha família, muita gente duvidava que eu retornaria ao Curitiba, né? Muitos acreditavam que eu terminaria a carreira na Turquia, que era uma possibilidade bem grande. Mas mesmo quando houve meu problema com o treinador na Turquia, muitos acreditavam que eu fosse para um outro caminho, né? Fosse para o caminho financeiro, para o mundo árabe, ou fosse para um caminho interessante para a família, que de repente jogar nos Estados Unidos, ou de repente fosse para outras equipes que eu já tinha jogado, Palmeiras e Cruzeiro, ou de repente encarasse um outro desafio numa outra equipe. O Curitiba era sempre colocado como a última situação, né? Até por vocês da imprensa, até por próprios amigos meus, até por gente da própria família. Então, quando eu tomei a decisão de jogar no Curitiba, eu sabia que eu surpreenderia muitos e a muitos eu deixaria bastante feliz. Mas a felicidade maior seria a minha, né? Porque dinheiro, se eu quisesse dinheiro, eu buscaria em outro lugar. Eu não vejo desafio maior que, de repente, vencer no Curitiba, porque, infelizmente, naquela época eu não venci. Então, a minha felicidade é enorme por isso, né? Porque aquelas pessoas que não acreditavam foram surpreendidas, e aquelas pessoas que eu acredito que se alegrariam, com certeza hoje estão bem felizes. Alex, tá com saudade de jogar um Atletiba? É sempre bom, mas assim, o Atletiba, eu vi na tabela com o Paulinho Alves esses dias, é a penúltima rodada. Tem muita coisa ainda, tem o jogo do Malucelli, depois tem o clássico já com o Paraná Clube, tem outros vários jogos. Mas o Atletiba com certeza faz falta, é o jogo maior da cidade, é o jogo maior do estado. Então, realmente, a saudade existe, mas não dá para ficar pensando no Atlético, porque tem muito jogo antes. Alex, você ainda continua não entendendo os motivos de ser tão adorado pela torcida, ou você agora já se considera um ídolo, principalmente depois da festa de hoje? Não, continuo sem entender nada. Continuo sem entender nada por uma razão simples. Eu fui mais um que saiu daqui, como outros saíram. A única diferença minha para um torcedor da arquibancada é que eu tive a felicidade de jogar bola e quando me perguntavam que time eu torcia, eu falava que torcia para o Curitiba. Eu nunca fiz nada pelo Curitiba. Nem fora do campo, nem dentro do campo. Fora do campo eu posso ter dado uma ajuda até involuntária, algumas vezes voluntária, mas nada que um outro torcedor que tivesse a condição que eu tinha não fizesse diferente. Então essa condição de ídolo eu não agarro muito. Eu tive os meus aqui dentro, eu sei aquilo que essa rapaziada fez. Agora, para entrar nessa galeria, eu preciso, dentro do campo, conquistar alguma coisa, porque realmente eu não fiz nada para esse clube. Alex, você está prestes a completar 900 partidas na carreira. Como é alcançar esta marca? Qual a importância dessa marca? E ainda mais completando esse número no Curitiba? Não, já passei de 900, né? Tô perto de completar 1000. A minha ideia é completar os meus jogos aqui com a camisa do Curitiba. Não sei se eu chego, mas a ideia é essa. O Rivaldo me complicou um pouquinho, porque eu achei que ele fosse parar, mas ele continua jogando. A minha ideia era, de repente, ser o maior goleador atuando ainda, jogando futebol brasileiro. O Rivaldo acertou com o São Caetano, então eu estou aí no retrovisor dele. É difícil alcançá-lo, porque ele deve ter muito mais gols do que eu. Tenho a intenção de passar dos 400 gols, né, que está bem perto. São marcas interessantes, mas que a vida me proporcionou, né? Com o Curitiba, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Flamengo, com a seleção e principalmente na Turquia com o Fenerbahçe, porque joguei muito nesses lugares, né? Então chegar aos 1000 jogos realmente vai ser interessante, é mais uma marca. E vamos correr atrás, vamos trabalhar para que a coisa seja atingida.
Alex, eu te conheço bem, conheço desde garoto, sei que você tem uma obstinação e você voltou para o Curitiba, não só por tudo isso que se falou, mas também porque você quer ser campeão no Curitiba, quer ser campeão brasileiro, quer que o clube volte a uma Libertadores de América. Passada a apresentação, jogo amistoso, agora, como você falou, o que vai valer é o trabalho. O que você transmite para esse torcedor que gosta tanto de você sobre o espírito de campeão que esse time pode formar e as alegrias que poderão vir aí na sequência, Alex? Estamos montando. Temos um superintendente xarope, que cobra todos os dias, que é o Felipe Chimenez. Temos um presidente que sonhou muito com isso e que vai dar todo o suporte para que isso aconteça. Temos a felicidade de ter um treinador obstinado, jovem e muito talentoso, muito estudioso. Tem uma comissão técnica muito forte. Com um rapaz novo que chegou, que trabalha muito, que é o Serrano, e com outros 2 auxiliares muito identificados com o clube, né, por serem ex-jogadores, né, que é o Edson Borges e o Tcheco. E o Tcheco muito mais porque é ex-jogador recente, né? Jogou com muitos desse grupo, então ele tem uma aproximação forte também. E o principal é que nós temos jovens que estão nos ouvindo, os mais velhos, e os mais velhos estão querendo muito, né? O pessoal se impressionou com o Júlio César, com a maneira como ele treina, com as coisas que ele diz, porque é um cara que passou na Rússia, passou em Portugal, passou na Grécia, passou na Turquia, viu muitas coisas, viu muitas formas, muitas maneiras de se trabalhar. Então a gente tem detectado algumas coisas, as coisas que são positivas a gente está tentando aumentar, as coisas que são negativas a gente está tentando diminuir e formamos um grupo. Isso, a passagem de Foz do Iguaçu foi importante. Formamos um grupo que acredita, isso passou para fora, isso já está nas ruas, a torcida do Curitiba acredita. Eu acredito que os jogos aqui no Couto Pereira, principalmente no Campeonato Brasileiro, tem que ser desse público para frente, porque a gente vai precisar disso. Porque muitas vezes, quando a gente tiver mal, esses caras aí fora na arquibancada podem ganhar o jogo. Porque eu já vim aqui com outros times, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, e eu sei do respeito que se tem de jogar contra o Curitiba aqui no Couto Pereira, mas também sei o contrário, que quando vem com o Curitiba relaxado, os outros times ganham fácil. Então a gente tem que trabalhar no contrário. E dentro disso nós estamos trabalhando muito. Estamos trabalhando muito porque se eu não ganhar o Campeonato Brasileiro ou não ganhar um título nacional nesses 2 anos, a gente vai deixar uma base para que esse clube ganhe num futuro próximo. Porque o trabalho se iniciou forte 2, 3 anos atrás, agora nós estamos no meio e esse clube vai crescer, veio para ficar e vai ficar entre os maiores do Brasil.